Nos coloquemos em pé, vamos fazer a leitura dos versos 5 a 7. Nesta noite, falando sobre a igreja, qual é o perfil dos membros da igreja? Bom, perfil físico, é só olhar aqui ao seu redor. Nós temos bonitos, nós temos altos, magros, nós temos morenos, brancos, esbeltos, mais fofinhos. Esses são os perfis físicos da igreja. Mas vamos falar nesta noite do perfil espiritual dos membros da igreja. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. 1 Pedro 5, verso 5. Semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, que quer dizer pastores, presbíteros, e sede todos sujeitos uns aos outros. Lembre do vínculo do qual eu mencionei. Nós temos que criar vínculos na nossa igreja. E revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só aqui, irmãos, já serviu toda a lição. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu vou ensinar apenas dos versos 5 a 7, mas é impossível, parar no 7 e não ler os versos 8 e 9. Principalmente o 8. Sede sóbrios, vigiai. Pai querido e glorioso, nós oramos pela igreja em Cajuru, que Jesus abençoe aquele ministério, possa ir para frente, abençoe os novos pastores da igreja, pastor Davi, irmão Omar, e nós oramos que o ministério em Cajuru possa ir para frente com a ajuda de Deus. Agora oramos pela nossa igreja. Pai, o que nós queremos é que haja vínculo, um vínculo de amor, de amizade, de compaixão e de ternura entre nós. Nós somos uma igreja pequena, não temos nenhuma desculpa para não nos conhecermos e não criarmos este vínculo tão importante para o fortalecimento desta obra. Peço a Deus que cada um de nós saia daqui hoje decidido que vai ter um perfil abençoador, um perfil agregador e um perfil que vai fortalecer a igreja na qual se encontra. Nos abençoe com esta palavra, fale conosco no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós acabamos de ler que não só os líderes, pastores, anciãos, mas todos os membros da igreja têm uma responsabilidade para com o reino de Deus. Dos versos 1 a 4, Pedro falou sobre como deveria ser o perfil da liderança da igreja. Pedro falou sobre responsabilidade, experiência, motivos certos e, acima de tudo, a liderança precisa dar o exemplo. Mas agora, ele muda o foco e já mostra como deve ser o perfil dos membros da igreja. Neste momento, eu me retiro do pedestal pastoral e eu me coloco juntamente com os irmãos. Agora nós somos todos membros coiguais da igreja. E qual deveria ser o meu perfil e o seu perfil? Meus irmãos, liderança, por melhor que seja, sem a participação da igreja, não vai conseguir nada. Posso repetir? Você pode ter os pastores mais bem preparados, mais bem equipados, mais bem treinados, mas sem apoio, sem participação, sem o vínculo, aquela igreja não vai para frente. Moisés, ele era um grande líder, considerado um dos melhores, mas por 2 vezes, Deus quase destruiu a nação de Israel, porque a nação não queria seguir a liderança de Moisés.
e, consequentemente, não queria seguir a liderança de Deus. Samuel, ele foi um grande líder, mas de repente o povo preferiu um rei ao invés de um sacerdote. Samuel precisou sair de cena. E Jesus Cristo, o maior de todos, foi rejeitado por milhares de pessoas e acabou ficando com apenas 11 homens ao lado dele. Por isso que eu digo, irmãos, liderança precisa de liderados. E os liderados precisam seguir as instruções de Deus. Com 23 anos de idade, já falei isso para vocês antes, eu devo ter recebido um dos melhores elogios que eu já recebi em toda a minha vida. Eu tinha 23 anos de idade, quando o pastor Daniel Johnson foi até a minha casa e me disse: irmão Rômulo, Deus há de abençoá-lo. Durante esses 10 anos que convivemos juntos, você sempre seguiu a liderança de seus pastores. Às vezes eu podia perceber que você não concordava muito conosco. Às vezes você não entendia a nossa posição. Todavia você sempre nos obedeceu. Mesmo quando não concordei com eles, ou não entendi a posição deles, algum tempo mais tarde eu descobria que eles tinham razão. Portanto, meus amados, tudo começa e tudo termina com a liderança. Mas nesse processo, Deus também exige. Ele exige algumas responsabilidades da parte dos membros da igreja. E nesta noite eu quero falar quais são as nossas responsabilidades como membros da igreja, participantes da igreja. Quantos acreditam sinceramente, foi Deus quem colocou você neste lugar? Se você tem essa convicção, Deus o trouxe para este lugar. Veja, 3 responsabilidades que Deus repassou para você, ao mesmo tempo que o trouxe para este lugar. A primeira responsabilidade de todas, e não se assuste, é submissão, sujeição. Pedro, ele não poupou palavras para dizer: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. E a palavra ancião aqui quer dizer presbíteros, ou pastores, ou liderança espiritual. Mas por que Pedro falou dos jovens? Porque na época dele, assim como na nossa época, os jovens sempre tiveram mais dificuldade para se sujeitar, para obedecer, para seguir instruções. Nós que somos pais de jovens, entendemos isso. Os jovens têm muita dificuldade para serem sujeitos aos mais velhos. Por isso que nos anos 60, o movimento hippie surgiu como um ato de rebelião contra todo tipo de autoridade que existia, dos pais, do governo, da religião, da política e até mesmo da autoridade policial. Esses jovens apareceram em cena, se libertando de todo jugo e pregando paz e amor bicho. Mas eles queriam uma paz e eles queriam um tipo de amor que não existiriam sem autoridade, não existiriam sem submissão da nossa parte. Submissão é uma virtude que contraria a nossa natureza humana, porque ninguém gosta de se sujeitar. Nesta noite, talvez, você se sujeita ao patrão, porque ele paga o seu salário. Você se sujeita aos pais, porque eles te dão casa e comida. Você se sujeita aos professores, porque eles podem passá-lo ou repeti-lo de ano. Mas por que, Felipe, você se sujeitaria aos líderes da sua igreja? Só existe uma explicação: por causa do Espírito Santo de Deus. Durante um de nossos acampamentos, uma das minhas filhas, que era bem pequena, ela pediu um balão para uma tia professora. Aí a tia professora disse não. Aí ela veio chorando para a mãe, pedindo pelo balão, e o desejo da mãe era o de entregar o balão para ela, mas a mãe conseguiu dizer não, porque teria sido uma grande tragédia se tivesse dado. Então a minha esposa ensinou a filha
que ela deveria se sujeitar, se submeter à autoridade da tia professora. Por isso eu digo, se o seu filho aprender a respeitar a autoridade hoje, ele nunca será um bandido, ele nunca será um ladrão. Amém, irmãos? Mas como deve ser a nossa submissão? Pedro responde: submissão é confiar na habilidade de seus líderes espirituais. Você confia? Você confia nos anciãos que Deus tem colocado na sua igreja, na sua vida? Ancião quer dizer presbítero, alguém com experiência e com credibilidade. No Sinédrio, os anciãos eram realmente idosos e eles eram escolhidos pela idade. Quanto mais velho, melhor. Já na igreja, eles não são escolhidos pela idade, mas pela experiência e pelo poder do Espírito Santo. No Velho Testamento, as pessoas se submetiam à posição de seus líderes. Davi, ele se submeteu a Saul, mesmo quando Saul estava errado. Você se lembra disso? Mas no Novo Testamento, a igreja já se submete, não ao posicionamento de alguém, mas às habilidades espirituais de alguém. Habilidade espiritual não quer dizer que um líder nunca irá falhar, mas que ele foi escolhido por Deus e ele foi colocado naquele lugar para ajudar o povo de Deus. Em outras palavras, se você não confia nos líderes que Deus tem colocado na sua vida, das duas uma, ou você está errado, ou você está no lugar errado. E se você estiver errado, todo lugar para onde você for, vai ser um lugar errado. Porque você ainda não aprendeu a importância de se sujeitar à liderança espiritual que Deus colocou sobre a sua vida. Mas eu digo isso, enquanto os líderes espirituais estiverem dentro da palavra de Deus, são homens e mulheres de Deus. Amém, irmãos? Enquanto eles estão dentro da palavra de Deus, a igreja deve confiar na liderança deles. Certa feita, um pastor percebeu, e eu não estou percebendo isso hoje à noite, mas ele percebeu que o seu diácono principal sempre dormia durante as suas pregações. Era só começar a pregar, que o diácono no primeiro banco começava a cochilar, a dormir. Mas o pastor ficou intrigado, porque todas as vezes que a igreja recebia um visitante, pastor visitante, um pregador visitante, aí o diácono não dormia. Não dormia durante a pregação do visitante, mas dormia sempre durante a pregação do pastor. Aí o pastor, preocupado com aquela situação, foi para o seu diácono e perguntou: meu irmão, por que você só dorme durante as minhas mensagens, mas não dorme durante a mensagem dos outros? E o diácono dormiu, respondeu: pastor, quando o pregador é de fora, eu tenho que ficar acordado para vigiá-lo, mas quando é o Senhor, eu posso dormir tranquilo. Então não é desse tipo de confiança que nós estamos pedindo de você. Mas eu acho que é isso que acontece às vezes na nossa igreja. Há algumas pessoas ou confiando demais ou desprezando demais a nossa liderança, porque elas realmente estão dormindo, não literalmente durante os cultos, mas dormindo para com a obra de Deus. Porém, confie na habilidade espiritual de seus líderes. Não são perfeitos, nunca serão, mas sempre tenham certeza que eles estão dentro da palavra de Deus. Isso não é só na doutrina, é no trato. Nós temos que observar se nós estamos dentro da Bíblia no trato para com as pessoas, no relacionamento para com as pessoas. E além disso, submissão é confiar na habilidade de Deus. Se Deus o trouxe para esta igreja, Deus sabe o que está fazendo, amém, irmãos? Deus também sabe que submissão é o melhor para todos. Veja Romanos 13, verso 1.
toda alma esteja sujeita às potestades, que quer dizer autoridades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. E é claro que quando Paulo escreveu sobre isso, ele mesmo já havia se sujeitado a Nero, imperador de Roma, ele já havia se sujeitado ao sumo sacerdote de Israel, ao sinédrio, ele já havia se sujeitado, ao concílio de Atos capítulo 15. Paulo era um homem muito submisso às autoridades políticas e espirituais que Deus havia constituído sobre a vida dele. Nunca me esqueço, um empresário muito rico, norte-americano, veio visitar a nossa igreja em Goiânia, Goiás. E ele observou que as pessoas eram muito voluntárias, que as pessoas eram muito solidárias. E então ele me procurou e disse: Pastor Rômulo, como que você faz para que tantas pessoas te sigam, para que tantas pessoas lhe obedeçam? Eu tenho 300 funcionários e nenhum deles me obedece com tanta alegria quanto os membros de sua igreja. Que pergunta profunda. E eu tinha que dar uma resposta na hora. E Deus me deu a resposta. Eu disse: irmão Paulo, a diferença é simples. Na sua empresa você paga para ser obedecido. Na nossa igreja, o Espírito Santo toca as pessoas para obedecer. Não há outra explicação. É o Espírito Santo que cria entre nós esse vínculo, esse desejo de nos unirmos por uma única causa. Através desta igreja, nós estamos hoje ajudando a sustentar 24 projetos missionários. Nós estamos dando mais de 7 mil reais por mês para missões, amém, irmãos? E eu creio que nós iremos fazer muito mais, quanto mais forte for o nosso vínculo. Você precisa confiar muito na habilidade dos seus líderes, mas na habilidade de Deus também, que não faz erros, e o colocou nesta igreja. Então a igreja, irmãos, ela não é uma democracia como muitas pessoas gostariam que ela fosse. Vamos votar, vamos ver se a igreja quer a parede azul, branca ou vermelha. A igreja, irmãos, ela é uma teocracia bíblica. Nós seguimos o estatuto, nós seguimos o regimento interno, mas acima do estatuto e acima do regimento interno, nós seguimos a palavra de Deus. Porque a igreja é uma teocracia bíblica. Então a primeira responsabilidade é a de submissão. A segunda, eis aqui a nossa maior dificuldade: humildade. Ninguém suporta viver numa igreja, num lugar onde as pessoas são prepotentes, arrogantes, soberbas. Pedro disse: sede todos sujeitos uns aos outros. Ótimo, submissão. Mas veja o que vem a seguir: e revesti-vos de humildade. Não é interessante que ele tenha usado submissão e humildade no mesmo contexto? Por quê? Porque um depende do outro. Você jamais será submisso se não for uma pessoa humilde primeiro. E você jamais será humilde se não aprender a obedecer também. E a palavra revesti-vos era usada para os escravos que se vestiam de um avental que só os escravos vestiam, e aquele avental mostrava que eles eram escravos e era amarrado com um ponto, um nó cego, para que eles não pudessem se desvestir daquele avental. E agora Pedro diz que nós deveríamos nos revestir do mesmo avental, porque nós também somos servos do Senhor Jesus Cristo, e nós somos servos uns dos outros. Mas o que é humildade? Há várias definições, vou ler algumas delas para você. Humildade é o silêncio perfeito do coração. Humildade é não esperar nada em troca.
Humildade é não se importar com elogios e reconhecimentos. Humildade é não pensar além do que convém. Humildade é olhar de baixo para cima. Quantos concordam com isso? E todas essas qualidades nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todas essas qualidades na pessoa de Jesus. E você tem todo o direito de observar os seus líderes, se eles possuem também essas qualidades, ou pelo menos algumas delas. Já que eu vou me submeter, eu quero me submeter a uma pessoa humilde. Jesus disse, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Você já percebeu que apenas os pequenos pássaros conseguem cantar, e cantar bonito? O canarinho, o bem-te-vi, o tizil, ninguém dá valor algum ao tizil. Eu gosto do canto do tizil, já faz tanto tempo que eu não vejo um tizil. Mas você nunca vai ouvir uma águia cantando, urubu cantando, você nunca vai ver um gavião cantando, uma avestruz cantando, um peru cantando. Esses grandes pássaros, eles fazem barulhos, mas eles não cantam. E assim também, a música mais bonita vem daqueles crentes que são pequenininhos aos seus próprios olhos e pequenininhos aos olhos de Deus. Amém, irmãos? Então Pedro mostra que precisamos ser humildes, e essa humildade que cria um vínculo no nosso meio. Primeiro, humildade é uma posição, não é o que somos, porque ninguém é humilde, mas é o que nós assumimos, é uma posição. E sede todos sujeitos uns aos outros. Olha que bonito. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é lugar de mestres. A igreja é lugar de servos, desde o pastor até o zelador da igreja. Uma vez eu fui a uma igreja, e eu nunca me esqueço. Nós éramos convidados, havia vários pastores da igreja, professores da igreja, todos nós nos assentávamos para as refeições. Os alunos da escola serviam primeiro a mesa dos pastores, depois a mesa dos professores, depois a mesa dos missionários visitantes, e eles ficavam sempre por último. E o que a igreja estava tentando era ensinar aos jovens estudantes a prática da humildade e a prática do ministério, do serviço. Mas eu me senti tão mal sendo servido primeiro do que eles. E mais mal ainda quando vi que os pastores eram os primeiros a serem servidos. Porque, irmãos, eu sempre aprendi que a igreja não é lugar de mestres. A igreja não é lugar de pessoas superiores. A igreja é lugar de servo. E só existe uma vaga aberta dentro da igreja. A vaga para servos. Jesus disse, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eis aqui então o segredo. Ninguém é humilde, mas nós podemos assumir posições de humildade. E segundo, humildade é uma ação, é algo que eu faço, e não algo que eu deixo de fazer. Quando Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir, o que ele mostrou? Ele mostrou sua posição de servo, não de mestre. E quando ele se agachou para lavar os pés dos discípulos, aí ele cometeu uma ação. Eu sou servo e vou lhes mostrar. Humildade é uma das virtudes mais importantes do cristianismo. E sabe qual é o passatempo favorito de Deus? Sabe qual é o hobby favorito de Deus?
Deus gosta de ficar decepcionando e frustrando os planos dos soberbos. E Deus gosta de passar o tempo dele exaltando o caminho dos humildes. Veja, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então a minha responsabilidade, a sua responsabilidade para com a igreja onde Deus nos colocou é a de submissão. Mas não esperem de nós espremê-lo, forçá-lo, porque tudo que a gente espreme sai por entre os dedos. Mas é isso que Deus espera de cada um de nós. E uma outra maneira de fortalecer o nosso vínculo é através da humildade, é considerando realmente os outros superiores a nós mesmos. Mas, por último, e não menos importante, Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a fé. É a fé. O problema é que muitas vezes nós lançamos o nosso problema nas mãos de Deus e depois o pegamos de volta. Eu sou culpado disso. Nada mais certo do que o cuidado de Deus para com a nossa vida. Olha o que o versículo diz: porque Ele tem cuidado de vós. Quer dizer que o cuidado dele começou lá no passado e permanece no presente. Então Ele ainda está cuidando de nós. Ele ainda está nos protegendo. Isso é muito sério, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Há muitos anos, na época que o governador de São Paulo, Mário Covas, ficou muito doente e veio a morrer da sua doença, o então presidente da República daquela época disse: nós estamos torcendo pela recuperação do governador de São Paulo. Mas o ministro da educação dele disse: nós estamos orando pela recuperação do governador de São Paulo. Qual a diferença? É que um acreditava na sorte, né? Um acreditava em si mesmo, o outro acreditava em Deus. E nesta noite, quem não confia em Deus vai sempre depender da sorte, mas quem confia em Deus vai sempre depender da fé. E fé é confiar em Deus. Incredulidade é confiar em si mesmo. E muitos confiam em si mesmos, ao invés de entregarem o seu caminho nas mãos de Deus. Primeiro, irmãos, fé controla a nossa preocupação, lançando sobre ele toda a vossa preocupação. Ansiedade no grego é qualquer pensamento que desvia a nossa atenção de Deus. Ansiedade é qualquer pensamento que desvia a nossa atenção de Deus. Por exemplo, você se lembra lá em 1 Samuel capítulo 1, a mulher chamada Ana, ela foi ao templo para adorar a Deus, como você nesta noite, veio ao templo para adorar, mas ela tinha um problema, ela era estéril, e ela queria muito ser mãe, então ela não conseguia adorar a Deus, porque a aflição dela era maior que a adoração dela a Deus. Mas naquele dia, ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quer dizer, ela conseguiu derramar a sua ansiedade nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que depois daquela oração, o seu semblante já não estava mais triste. E quantas vezes você e eu chegamos aqui na igreja também, com muita ansiedade, mas aí depois da primeira oração, depois do primeiro cântico, depois do segundo cântico, depois da próxima oração, já não há mais aquele peso dentro do coração. Os problemas ainda existem, mas agora estão nas mãos de Deus, não estão mais
nas nossas mãos. E fé também controla a nossa situação. A Bíblia diz que Deus tem cuidado de nós. Quantos acreditam nisso? Está cuidando. Eu sei que a fé não impediu a tempestade no mar da Galileia, mas controlou, né? A situação do barco onde estavam os discípulos. Eu sei que a fé não livrou o apóstolo Paulo da morte, mas lhe deu muita graça na hora de morrer. E fé sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, esse é o perfil do povo de Deus. É um povo submisso, é um povo humilde, é um povo confiante. Mais uma vez, você pode ter a melhor liderança do mundo, mas se você não colaborar, a liderança torna-se desnecessária. Um amigo meu, ele havia implantado uma igreja. Em menos de 2 anos, 400 pessoas. Maior sucesso. Ele saiu dali e foi implantar uma segunda igreja. 2 anos depois, não havia mais do que 40 pessoas. Ele me perguntou, por que eu estou usando os mesmos métodos? Eu sou o mesmo pastor, o mesmo pregador, a mesma personalidade. Por que eu não consigo aqui o que eu consegui lá? E a resposta é a mais simples possível. Porque as pessoas não são as mesmas. O sucesso de uma igreja depende do vínculo. Quantos estão entendendo isso? Depende do vínculo que eu e você criamos com aquela igreja. Depende da nossa submissão, da nossa humildade, da nossa fé. Porque igrejas boas têm, graças a Deus, aos montes. Mas vínculo, você e eu só podemos ter com uma. Quantos entenderam isso? De um lado, precisamos de uma liderança que siga a palavra de Deus. Do outro, um povo que siga o Deus da palavra. No final, vamos nos encontrar no mesmo caminho. Olha o versículo 8. O que acontece quando a liderança e o povo de Deus não estão andando juntos? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não quer que você seja submisso, humilde, confiante. Ele não quer que você crie vínculos com nenhuma igreja. Pense nisso. Decida-se nesta noite. Qual vai ser o seu perfil a partir de agora em relação à igreja? Não se preocupe. Nós vamos estar falando sobre a igreja nos próximos cultos, se Deus permitir. Mas pense sobre você nesta noite. Oremos.